Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último vídeo dessa trilha formativa de líderes escolares da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Eu sou a professora Solimar e eu estou muito feliz por ter conduzido a conversa aqui com esses colegas que vieram, foram 11 colegas, 14 apresentações, e vamos encerrar com chave assim de ouro, ouríssimo puro, com a Mariana Rocha. Ou Mariana Tavares, acho que você prefere Mariana Tavares, né, Mari? É, depois que eu falei o último nome, não é o Rocha, é o Tavares que ela prefere. Pessoal, eu tô aqui com a Mariana, ou Mari para os amigos, tá? E que vai encerrar com a gente, assim, com um tema muito importante, que são sobre as possibilidades formativas das conversas profissionais. Mas deixa eu apresentar, deixa eu primeiro deixar ela cumprimentar vocês e vou apresentar um pouquinho do currículo dela. Então, Mari, obrigada por estar aqui com a gente em Caxias. Olá, pessoal. Eu queria agradecer a Solimar pelo convite. Eu estou muito feliz por participar com vocês e eu só tenho a agradecer. E espero que sim, que vocês aproveitem essa fala. Eu também, com certeza, pessoal, como sempre falo, papel e caneta na mão, porque olha essa mulher. Ela é professora de língua inglesa no Instituto Federal de Alagoas, o IFAL, campus São Miguel dos Campos. E ela é doutoranda em mestre em linguística aplicada pela Universidade Federal de Alagoas, é membro do grupo Letramentos, Educação e Transculturalidade, também lá na Universidade Federal de Alagoas, e ela atua na área de linguística aplicada e tem interesse por pesquisas sobre feminismo, decolonialidade, quase que não sai, decolonialidade, letramentos críticos, formação docente e ensino-aprendizagem de línguas. É uma mulher que eu admiro muitíssimo e que eu tive o privilégio de juntas, quando nós fizemos a nossa pós-graduação em liderança e gestão escolar, né, educacional, na Mary Immaculate College, eu tive a oportunidade de conhecer e de aprender tanto. Então, assim, é com muita alegria e humildade que eu recebo aqui, porque eu vou ficar agora quietinha só para aprender contigo, Mari. Então, vamos lá, vamos começar. O tema da minha fala hoje é a conversa profissional como pilar do desenvolvimento docente. E como a Sol já me apresentou, eu sou a professora Mariana. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês. E a Sol já falou um pouquinho a respeito da minha trajetória. A minha graduação é português e inglês, e eu sou especialista em ensino de línguas, linguística aplicada, ciências sociais, e fiz, junto com a Solimar, o curso na Irlanda de mentoria e liderança escolar. E a minha fala hoje vai ser mais específica e voltada para essa experiência que a gente teve lá na Irlanda, que assim, foi uma experiência incrível e a gente aprendeu muito. No meu mestrado, eu trabalhei com ensino de línguas e agora no doutorado eu estou trabalhando mais especificamente com formação docente. E em relação à minha experiência docente, eu trabalhei tanto no ensino básico quanto no ensino superior, nas redes públicas e privadas aqui de Alagoas, e em momentos de formação docente também. Ah, isso posto, vamos começar a falar sobre a conversa profissional. Eu gostei, essa foi uma temática que, assim, que me encantou quando a gente estava estudando na Irlanda, porque é uma temática assim, que parece muito simples, mas que é necessário muita reflexão e tem um arcabouço teórico muito bacana. E eu acho que, assim, muitas vezes a gestão e a liderança da escola deixa isso desapercebido. Então, a gente precisa focalizar e pensar um pouquinho a respeito da conversa profissional. A conversa profissional, ela pode ser tanto formal quanto informal. E ela vai constituir a base para o crescimento, colaboração e prática reflexiva nas escolas. São oportunidades de trocar ideias, resolver desafios e aprimorar as competências pedagógicas, criando uma cultura de aprendizagem contínua que beneficia tanto os professores e as professoras quanto os alunos. Ah, Quando eu penso em, em diálogo e em conversa profissional, eu penso em possibilidades, eu penso em ideias, eu penso em resolução de conflitos, eu penso em trocas, em aprendizagem mútua. Então, o diálogo profissional, ele vai abarcar aí múltiplas possibilidades.
O que seria a conversa profissional? A conversa profissional são diálogos formais e informais que ocorrem entre profissionais da educação, centrados em questões educacionais. E aí vamos pensar primeiramente nesses momentos informais. Porque quando a gente pensa em conversas profissionais, geralmente vem na nossa cabeça, no contexto da educação, as formações que a gente tem todo o ano letivo, aquele momento da semana pedagógica, mas não é só isso. As conversas profissionais, elas podem sim e devem ter momentos informais. E esses momentos são as trocas espontâneas na sala de aula dos professores, nos corredores, intervalos, que vão promover justamente a partilha de experiências e resolução colaborativa de problemas do dia a dia. E aí isso me parece muito interessante, porque refletindo, por exemplo, no meu percurso e na minha jornada como docente, no meu primeiro trabalho enquanto professora do curso de idiomas, chegávamos todos na sala dos professores e havia uma colega docente que a gente estava sempre conversando a respeito das dificuldades, práticas pedagógicas, livros, o que poderia funcionar para determinada turma. E eu acho que nesse momento a sala a sala dos professores se tornou para mim um momento de formação contínua. E a gente precisa valorizar isso, porque foi ali, por exemplo, que eu aprendi a respeito de resolver problemas em sala de aula, dúvidas que eu tinha. Eu tive, através da minha colega, dicas pedagógicas e metodológicas de como aplicar um determinado conteúdo, como aplicar uma determinada avaliação, os materiais didáticos que eu poderia utilizar, materiais extras. É na sala dos professores também que a gente pode ter, de forma informal, um acompanhamento discentes para saber se a dificuldade que um determinado aluno ou um aluno está tendo é só na sua disciplina, se é em todas as disciplinas. E aí, a sala, dos professores, das professoras, é um momento, essas conversas informais, é um momento de aprendizagem e formação docente. E principalmente para os docentes que estão iniciando sua carreira, é primordial. Ah, e eu acho que assim, eu valorizo muito e eu tenho muito carinho por essa minha colega docente, porque eu cresci muito devido às experiências e às trocas informais que eu tive com ela. Mas as conversas profissionais, elas também são formais, como a gente já comentou, e seriam as reuniões pedagógicas mais estruturadas, os encontros de planejamento, sessões de mentoria, que proporcionam plataformas organizadas para análise crítica e crescimento profissional. E aí, os diálogos formais a gente já conhece, mas tem dois pontos que eu queria chamar a atenção, pensando para a gestão, que é a gente precisa garantir formações com propósito, com planejamento, com diálogo e colaboração. E estar muito atento e atentas ao contexto escolar e à necessidade do corpo docente. Porque muitas vezes as pessoas planejam formações, mas é uma pauta, uma formação que começa outros temas emergem ali e aí você perde o foco. Então a gente tem que se atentar qual é o foco daquela formação, qual é o nosso contexto escolar, o que é que meu docente, o que é que a docente está precisando, e escutar realmente, ter um diálogo, uma troca, para você entender o que aquelas pessoas estão precisando. E também, muitas vezes, a gente tem no próprio corpo docente, docentes que poderiam estar trazendo uma fala e poderiam estar participando da formação, porque tem muito conhecimento. E aí, às vezes, você chama outras pessoas e não aproveita as próprias pessoas ali do corpo docente. E aí é um momento que, assim, que a gente tem que estar atento para os conhecimentos do nosso corpo docente e aprender a escutar com humildade. E aí também quando a gente pensa a respeito dos docentes, é muito importante que nós, docentes, cultivemos a cultura do aprendizado, do aprendizado contínuo e da aplicabilidade e colaboração mútua. Então, assim, quando participamos de momento de formação, é importante a gente pensar qual vai ser a aplicabilidade, como é que eu consigo colocar isso em prática, tanto para a formadora ou formador que está em ação,
tanto para as docentes. A gente tem que pensar como é que a gente consegue colocar isso em prática e pensar também como é que a gente consegue trabalhar coletivamente com os nossos colegas de trabalho. E aí a gente consegue fazer vários trabalhos interdisciplinares que é de benefício mútuo de toda a escola. Nesse contexto da conversa profissional, um tópico muito importante que vai estar aí é a prática reflexiva. E aí, o processo de seria justamente o processo de autoanálise e partilha de reflexões que permitem às docentes examinar criticamente os seus métodos e pressupostos pedagógicos. Ah, e aí eu vou falar um pouquinho de uma estratégia que é o diário reflexivo. Existem alguns modelos quando a gente pensa em reflexão, quando pensamos isso de forma mais teórica. Existem alguns modelos e abordagens. Um desses modelos, quando a gente pensa em conversas profissionais, a gente vai estar sempre pensando na reflexão da atuação docente. E aí, o modelo do Donald Schoen, ele vai propor, por exemplo, três tipos de reflexão. A reflexão na ação, que é a reflexão durante a atividade que você está ministrando, a reflexão sobre a ação, que é uma análise retrospectiva do que aconteceu, e a reflexão sobre a reflexão na ação, que já é uma avaliação metacognitiva do processo reflexivo para o seu crescimento profissional. Explicando isso de forma mais, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, Explicando o modelo de Schoen, por exemplo, a reflexão na ação, reflection in action, ela ocorre enquanto você age e ela permite ajustar a prática em tempo real. Exemplo, durante a aula, você docente percebe que as alunas não estão entendendo algo e muda a explicação na hora. Essa é uma reflexão que acontece na ação. Isso pode ser aplicado também no momento de formação. Você percebe que as professoras não estão entendendo, não estão prestando atenção, e aí é o momento de você modificar a sua abordagem, a sua perspectiva. A outra reflexão de Schoen é a reflexão sobre a ação, que acontece depois da experiência, olhando para o que foi feito. Serve para analisar as decisões, resultados e efeitos sobre as outras. Exemplo: depois da aula, a professora pensa: o que funcionou? O que poderia ter feito diferente? Ou a formadora pensa: o que é que funcionou? O que é que eu poderia ter feito diferente? E temos também a reflexão sobre a reflexão na ação, que é a última, que acontece após a reflexão na ação e ela é mais profunda. Você analisa como você refletiu durante a prática, seus processos de pensamento, julgamentos e decisões. Ou seja, após revisar a aula, a professora ou a formadora analisa: como eu percebi que as alunas ou as docentes estavam confusas? Como minha reflexão em tempo real influenciou minhas ações? Havia algum viés ou hábito que afetou as minhas escolhas? E aí temos também o modelo de John Smith, que ele liga a reflexão às suas dimensões sociopolíticas. Ele inclui descrever as ações, compreender os seus significados, examinar criticamente as escolhas e reconstruir abordagens alternativas alinhadas com considerações sociais e éticas mais amplas. Então, seguindo o modelo do John, seria as seguintes perguntas: o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Que efeito isso teve sobre as outras pessoas? E aí tem um aspecto ético. Você vai pensar muito a respeito de como isso impactou as docentes ou as discentes e os discentes. E o que eu faria diferente na próxima, o que eu farei diferente na próxima vez. Então, essas são algumas perguntas que são baseadas no modelo do John. E temos também o modelo do Dewey, que ele vai enfatizar que pensar sistematicamente sobre as ações, suas consequências e transformações potenciais. Ele propõe um processo sequencial, que é identificar uma situação-problema, refletir sobre a questão, formular hipóteses e verificar a eficácia das ações. Então, esse é o modelo do John Dewey. Temos aí três modelos de reflexão que ajuda tanto a docente quanto a formadora ou formador a refletir sobre suas ações em formação, e em sala de aula. E aí, após a gente pensar sobre esses modelos, eu penso que
uma algo que ajuda muito a docentes e formadoras a refletir é o diário reflexivo. E aí, o diário reflexivo vai ser um instrumento que a gente vai utilizar para refletir a respeito das nossas aulas ou das nossas formações. E é algo que é uma autorreflexão e pode ser utilizado ali tanto como para você autorrefletir sobre o que você fez, quanto para também as suas docentes, o corpo docente refletir a respeito de suas ações. Ah, esse primeiro modelo está em espanhol, deixa eu traduzir para vocês. Tem três partes. A primeira parte do diário reflexivo seria a descrição, que é o que fizemos. A segunda parte é a reflexão, o que aprendemos. E a terceira parte é a transferência, que é como podemos aplicar isso melhor. Então, percebam que a gente tem identificar, primeiro a gente descreve, identifica o que foi feito, reflete a respeito da ação e depois pensa em aplicação e como é que a gente pode melhorar. Então, é sempre pensando, o diário reflexivo, ele tem ele é uma ferramenta de reflexão, mas ele traz essa perspectiva do que é que a gente pode fazer diferente. Outra prática reflexiva, outro tipo de diário seria o primeiro passo, que é step one, o que? O segundo passo, e agora, que é o momento que a gente vai interpretar e refletir sobre o evento, e o que e fazer depois. Então, seria para concluir o evento de reflexão. Uma outra prática reflexiva de Gibbs que é o ciclo reflexivo de Gibbs, é descrição, o que aconteceu, sentimentos, o que eu estava pensando ou sentindo, a avaliação, foi uma experiência boa, foi uma experiência ruim? Análise, ah, você consegue analisar e construir sentido a partir da situação? E a conclusão que seria o que é que poderia ser feito. E é importante pensar que toda prática pedagógica, geralmente a gente só valoriza as práticas pedagógicas que foram positivas e as negativas a gente não quer falar sobre isso. Só que são nas práticas pedagógicas negativas que a gente aprende mais, que a gente começa a refletir sobre possibilidades e a gente se transforma enquanto docente, enquanto formador. E aí eu lembro muito disso na minha pesquisa de mestrado e com uma professora que eu tive, que ela sempre pergunta o que deu errado na sua pesquisa. Eu quero saber o que foi que deu errado na sua pesquisa. Eu quero que você fale e descreva. Porque muitas vezes a gente pensa que saiu tudo, principalmente para quem trabalha com pesquisa em sala de aula. A gente pensa que saiu tudo muito bom, assim, foi tudo maravilhoso. E aí teve seus percalços, teve as suas dificuldades, e isso faz parte do processo e a gente aprende muito com as dificuldades. Ah, na fotinha nossa na Irlanda. E aí agora eu queria falar um pouquinho sobre o papel da liderança da gestão escolar para as conversas profissionais. Essa foto foi uma foto que a gente fez várias atividades práticas e a gente conversou com várias diretoras e diretores e foi assim muito rico. E eu lembro muito desse momento, acho que foi um dos momentos que mais me tocou, foi a fala desse diretor. E as diretoras escolares não são simplesmente administradoras. Elas e eles desempenham um papel crucial na iniciação e manutenção de uma cultura de colaboração no ambiente escolar. A motivação e o envolvimento das líderes são essenciais para, para incentivar as conversas profissionais e o desenvolvimento docente. Então, quando a gente pensa na liderança escolar, a liderança escolar vai ter um impacto muito grande para ter uma boa cultura escolar, para que as docentes e os docentes aceitem participar dos projetos, se voluntariem. E aí eu lembro muito da fala desse diretor, que ele falava assim. ah, eu não vou pedir ao meu docente algo que eu não faria, o que eu não estaria disposto a fazer. Então, e ele pensava sempre na importância da comunidade escolar, no que ele poderia fazer para melhorar a vida dos docentes, porque a gente sabe que é a base da escola. E aí, pensando nisso,
não é coerente a gente demandar do outro comportamentos e atitudes que não estamos dispostos a praticar. A empatia, a escutativa e a reciprocidade constituem-se fundamentos das relações profissionais éticas. A ausência de escuta por parte da gestão compromete a consolidação de uma cultura organizacional baseada no diálogo, na colaboração e na mentoria. Então, é muito importante, que a gestão escolar esteja aberta para receber feedbacks, que tenha uma escuta ativa de realmente estar escutando o que a docente, o que o docente está falando, e demonstrar empatia e não julgamentos. E aí, as conversas profissionais precisa haver diálogos estruturados. Então, para as conversas profissionais serem eficazes, as conversas profissionais elas devem ser claras, focadas, propositadas e garantindo que todas as participantes estejam ativamente envolvidas em discursos significativos. Então, não é um monólogo. Você tem que escutar a sua docente e o seu docente. Mas a gente, principalmente pensando nos gestores, é primordial manter o foco nos objetivos da conversa, estar aberta ao diálogo, incentivar o feedback das docentes, escutar ativamente e compreender de forma genuína as necessidades do corpo docente, que eu acho que é uma dificuldade que alguns gestores têm, escutar o feedback, dos docentes. E aí a gente precisa, para que haja conversas profissionais, a gente precisa de um ambiente de confiança. Então, é essencial promover um ambiente onde a colaboração seja priorizada, as responsabilidades e o poder possam ser compartilhados e todas trabalhem em uma direção e um objetivo comum de melhoria contínua. É importante atentar, então, para as possíveis resistências ou receios das docentes em relatar suas dificuldades profissionais e oportunizar um espaço dialógico, ético e seguro, fundamentado na confiança e no respeito mútuo. Quando a gente pensa em conversas profissionais, dificuldades pedagógicas, é, por meio da minha experiência enquanto formadora e docente, eu já percebi que muitas vezes existe um receio de você dos docentes demonstrarem as suas dificuldades, de dizer que não sabe. Eu lembro de um colega meu que estava fazendo uma pesquisa com professores de línguas, e aí ele perguntou assim: Ah, como é que você utiliza tal teoria? E aí eu comentei com ele a respeito dessa pergunta, porque assim, conhecendo professoras e professores, se a pessoa não sabe a respeito dessa teoria, ela vai pesquisar e vai dizer como é que ela usa. Ela não vai dizer que ela não sabe como é. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, fazer essa leitura, explicar sobre o que é que se trata determinados conceitos, ser o mais didático possível, porque muitas vezes, se você perguntar em um momento de formação, ah, você sabe o que é isso? Todo mundo vai dizer, sei sim, ninguém sabe de nada. É igual a nossa sala de aula, isso acontece muito. Então, é importante pensar em estratégias para resolver essa situação. E aí, as docentes e os docentes devem abraçar papéis como ouvintes ativas e participantes dispostas a envolver-se em diálogo aberto, negociar e receber feedback construtivo de seus pares e líderes, que também é uma dificuldade. O docente tem muita dificuldade de receber feedback e, e de escutar os líderes. Então, existe tanto a gestão quanto o corpo docente precisam estar abertos a receber feedback construtivo. E aí, pensando nas conversas profissionais no contexto da Irlanda, por exemplo, eu destaco que principalmente a escola vai ser formada pelos professores, diretoras e líderes intermediários. E aí, nesse contexto na Irlanda, por exemplo, e eu acho que assim, é bacana eu estou trazendo aqui o contexto da Irlanda, porque foi algo que a gente aprendeu lá a respeito do sistema educacional. Eu vou destacar um pouquinho a respeito dos líderes intermediários, que elas e eles promovem a articulação colaborativa entre planejamento e prática docente e atuam como intermediários, preenchendo a lacuna entre educadoras e diretoras escolares, com foco no aprimoramento dos processos de ensino e de aprendizagem.
Mas vamos pensar, nós não temos líderes intermediários no Brasil, não dá para fazer essa tradução, porque não seriam coordenadores. Os líderes intermediários, o que mais se aproximaria seriam docentes, que não saíram de sala de aula, mas que têm papéis de liderança na escola. E essa liderança pode ser como se fosse uma coordenação por área, por eixos. No currículo, inclusão e necessidades específicas, avaliação, bem-estar estudantil, formação docente, mentoria e projetos institucionais. E aí é de responsabilidade dos líderes intermediários a docência, porque vão continuar lecionando, lideram uma área estratégica específica, apoiam e orientam colegas, implementam ações do plano de melhoria escolar e atuam como ponte entre professoras e direção. E eu acho que o Brasil, por exemplo, o nosso sistema educacional, ganharia muito se a gente começasse a implementar essa perspectiva de líderes intermediários. Da mesma forma que eu acho que a Irlanda aprenderia muito conosco em pensar numa gestão democrática, na escolha da diretora e do diretor por meio de votação, que é algo que na Irlanda não acontece. Então, a liderança escolar na Irlanda, ela é compreendida como uma responsabilidade compartilhada e não centrada apenas na direção. Então, não vai ser só o diretor que vai ter ali papel de liderança. O diálogo e as conversas profissionais são centrais para a tomada de decisão e para a melhoria escolar. A liderança intermediária ganha destaque como elemento estratégico e essas líderes atuam como figuras-chave na articulação, mobilização e implementação de diferentes práticas pedagógicas. Então, as conversas profissionais é um tópico muito interessante porque a gente percebe que contribui diretamente para a formação docente, tanto a formação inicial, de docentes que acabaram de se graduar, quanto na formação contínua, dos docentes que já estão na área. E aí, as conversas profissionais, elas possibilitam aprendizagem recíproca. A gente fala tanto de aprendizagem recíproca, que a gente fala bastante que, assim, que nós estamos o tempo todo aprendendo uns com os outros. É, e isso, quando a gente pensa nas conversas profissionais, estão linkadas. A aprendizagem recíproca, ela pode ser compreendida como um processo que enfatiza a colaboração mútua e a troca de conhecimentos. São insights e perspectivas entre as docentes e os docentes. E essa troca promove um ambiente dinâmico, onde as professoras aprendem umas com as outras, através de reflexões e experiências compartilhadas. O núcleo da aprendizagem recíproca reside no conceito da reciprocidade, que garante que todas as participantes contribuam e beneficiem igualmente do processo de aprendizagem, e ao focar nesta troca mútua, a aprendizagem recíproca aprimora tanto o desenvolvimento individual quanto o coletivo em contextos educacionais. É, Recentemente, eu estava ministrando uma disciplina na graduação, e aí eu fiquei assim, muito encantada com o quanto que eu aprendi com as graduandas, com os graduandos. E é muito interessante porque você pensa, temos perspectivas e jornadas acadêmicas completamente distintas. Eu estou no doutorado e eu estava ali aprendendo com as experiências do estágio, com as experiências do PIBIC, do PIBID. E assim, eu fiquei encantada. E eu acho que é um exemplo, para mim, foi o último exemplo mais recente que eu tive sobre essa troca e essa reciprocidade. Tanto eu estava aprendendo com elas e eles, quanto eles estavam aprendendo comigo. E eu acho que a sala de aula deve ser um espaço para isso. Então, é crucial desenvolver a disposição coletiva para aprender umas com as outras, bem como o compromisso de apoiar o crescimento das educadoras. Eu gosto muito de uma fala da Bell Hooks, que ela fala assim: você não pode esperar que a discente, o discente, ah, fale, dialogue em sala de aula, reflita e traga, compartilhe situações e vivências, se você também não fizer isso. Então, assim, se os docentes e se os gestores e as gestoras não compartilham isso e não propiciam e fomentam isso, fica difícil dessas ações acontecerem. Então, é preciso realmente.
o desejo coletivo para que essas ações aconteçam. E aí a gente tem também, pensando em aprendizagem recíproca, vamos ter as comunidades de prática, que eu vou falar mais adiante a respeito disso, a prática reflexiva, que eu já falei, a partilha de experiências vividas, então, as conversas profissionais, elas vão estar relacionadas com isso e com a co-construção de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente está nesse processo de aprendizagem recíproca, de conversas profissionais, refletindo a respeito das nossas ações pedagógicas, a gente está construindo conhecimento, e a aplicabilidade de teorias. E aí a gente precisa construir culturas colaborativas. Quando a gente pensa em culturas colaborativas, o que seria isso? Assim, o profissionalismo colaborativo, ele é importante no desenvolvimento profissional em educação. Seria a colaboração entre professoras, é essencial para melhorar o desempenho docente, implementar reformas escolares eficazes e alcançar melhores resultados para os alunos e para os alunos. Então, esse processo de colaboração entre as e os docentes vai ter um impacto muito significativo no corpo docente, nas aulas, nos resultados educacionais, das avaliações que a gente sabe que, enfim, que temos aí não só avaliação no ensino médio, como o Enem, mas a gente tem outras avaliações, como o SAEB, e aí a gente precisa criar uma cultura colaborativa. Criar uma cultura colaborativa nas escolas não é algo estático, ou pré-determinado. É dinâmico e é moldado pelos esforços coletivos das professoras e da gestão. A confiança entre pares e a disposição para partilhar desafios devem ser nutridas, pois são fundamentais para promover um ambiente de apoio. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em cultura colaborativa, a gente pensa muito em trabalhos interdisciplinares, e aí eu vejo que, assim, a interdisciplinaridade, ela muitas vezes fica só na teoria e não na prática, porque muitas vezes alguns docentes se negam a realmente compartilhar o que estão fazendo, a trabalhar junto, quer fazer, infelizmente, algumas pessoas terminam trabalhando de forma muito individualista e aí querem fazer somente o que está atrelado à sua disciplina, mas isso não é trabalho colaborativo, isso também não é trabalho interdisciplinar. Então, a gente precisa realmente estar aberto a trabalhar com as nossas colegas e os nossos colegas de trabalho, e isso traz um impacto muito significativo para as discentes e para os discentes, porque o conhecimento ele não é em blocos, o conhecimento ele dialoga uns com os outros. O conhecimento é rizomático, né? O conhecimento, então, ele está sempre como se fosse um caule de uma árvore, todo entrelaçado ali. E a gente pensa quando construindo culturas colaborativas, são três pontos cruciais. É uma responsabilidade de toda a comunidade escolar. É necessário a troca de conhecimentos. Você precisa compartilhar o que você sabe, porque com toda certeza as docentes e os docentes sabem muito e pensar em objetivos comuns. Acho que é sair dessa perspectiva individualista dos meus objetivos, dos objetivos da minha aula, para os nossos objetivos enquanto comunidade escolar, que é a aprendizagem e o bem-estar das nossas alunas e dos nossos alunos. E aí, como construindo comunidade de prática, as comunidades de prática, elas seriam em grupos de indivíduos que partilham objetivos profissionais similares e trabalham colaborativamente para alcançar um objetivo comum. Então, seria mais ou menos como um grupo de pesquisa, mas que não é de pesquisa, na verdade, um grupo de docentes que estão ali querendo solucionar problemas e trabalham ali com um objetivo. Então, as pessoas que fazem parte das comunidades de prática, elas se envolvem em atividades como aprendizagem colaborativa, criação, gestão e partilha do conhecimento, a comunicação e as práticas reflexivas a partir das experiências vividas das participantes são integrais ao sucesso dessas comunidades. Então, nesse processo das comunidades de prática, é crucial que as docentes as e os docentes participem e façam esse processo de reflexão sobre suas práticas pedagógicas e compartilhem
essas reflexões, suas dificuldades, suas ações exitosas. E tudo isso faz parte do profissionalismo colaborativo e das conversas profissionais. Mas, assim, chegando às minhas considerações finais, quando a gente pensa em conversas profissionais, elas servem como plataformas essenciais para a prática reflexiva, para a aprendizagem recíproca e profissionalismo colaborativo, beneficiando tanto o desenvolvimento individual quanto o coletivo. Então, você, não só a docente ou a gestora, está ali aprendendo, mas também está contribuindo para o coletivo, que a gente tem que lembrar muito que escola é coletivo, escola não é indivíduo. Um outro ponto a respeito das conversas profissionais é que, ao envolver-se nessas trocas, as educadoras constroem comunidades de prática que apoiam o crescimento coletivo, a inovação e a co-construção de significado baseada em experiências profissionais. E é a partir dessas experiências e dessas conversas que surgem, seja na sala dos professores de modo informal, seja em momentos de formação, que surgem projetos que transformam a realidade da comunidade escolar, projetos que sejam realmente significativos para as alunas e para os alunos. E aí tem uma visão partilhada de excelência. As conversas profissionais, elas não são apenas ferramentas para o desenvolvimento individual, mas são mecanismos vitais para cultivar uma visão partilhada de excelência educacional e apoiar uma atmosfera colaborativa dentro das escolas. É, Ou seja, o objetivo das conversas profissionais é o crescimento e a melhoria do corpo docente, da gestão e da liderança educacional. É trazer aí, melhorar o ambiente escolar, porque sempre há algo que pode ser melhorado. E nós, docentes e gestores e formadores, estamos sempre em um processo contínuo de aprendizagem. Então, a gente precisa estar sempre refletindo a respeito das nossas práticas pedagógicas, porque sempre vai vir um novo desafio. Então, há um tempo atrás, o desafio era a utilização das tecnologias digitais. Depois, o desafio foi o Google, porque os alunos não sabiam pesquisar. Agora, a gente está tendo a IA, por exemplo, está sendo uma questão. E aí a gente vê que temos também em determinadas temos diferentes contextos escolares e realidades sociais. Então, enquanto para algumas instituições estão pensando aí já sobre IA, sobre textos que são gerados por inteligência artificial e que as alunas e os alunos não estão lendo, refletindo e aprendendo, em outros contextos escolares existem docentes que estão sem computadores e que estão ali tendo dificuldade para aplicar multimodalidade em suas aulas. Então, assim, quando a gente pensa no contexto brasileiro, é um contexto muito amplo. E aí estamos sempre vivenciando novos desafios. A Covid, por exemplo, demonstrou essas realidades. E aí é importante a gente pensar sobre isso. Por fim, o diálogo profissional, seja ele formal ou informal, é indispensável para criar ambientes educacionais que priorizem o crescimento coletivo, a aprendizagem contínua e a melhoria sustentada das práticas pedagógicas. E tanto as gestoras, a direção, quanto o corpo docente precisa olhar com carinho para o diálogo profissional, para essas conversas e perceber como um momento que pode ser muito rico e de muita aprendizagem. Ah, Muito obrigada. Esse é o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, essas são as referências. E é isso. Obrigada, Mari. Você trouxe um tópico que é muito importante, né, que chamou também muito a minha atenção quando nós estudamos lá, porque talvez, né, como você até mostrou muito bem, talvez a gente já faça informalmente, sem saber, e que talvez a gente precise dar mais foco no aspecto formal para que a gente possa receber esses novos professores e contribuir com a formação deles. Então, quem está aqui com a gente até o final,
com certeza já conseguiu ter vislumbrar como fazer isso na sua escola, né? Que é o papel, como você muito bem trouxe, do gestor escolar também nessa formação continuada, ou no pós-inicial, pelo menos, né? O induction desse professor que está chegando. Então, assim, quero te agradecer imensamente pela riqueza de detalhes que você trouxe e das práticas, né, das teorias que contribuem com essa prática reflexiva para esses modelos, para que a gente possa escolher um para chamar de nosso, né, e aplicar na nossa sala de aula, na nossa escola. E é você que está assistindo a esse vídeo aqui, ele é o último dessa série, não quer dizer que é o último da formação continuada que a Secretaria Municipal de Duque de Caxias vai promover, mas dessa série voltada para a liderança educacional, ele é o último. Então, se você de repente caiu de paraquedas nesse vídeo, foi o primeiro que você assistiu, porque estamos, né, no YouTube, não tem uma ordem, às vezes, como os vídeos aparecem para gente. Então, entra na playlist, porque nós tivemos 11 pessoas trazendo aspectos variados, falando sobre formação continuada de professores, falando sobre bem-estar, falando sobre práticas reflexivas. Falamos também sobre estilos de liderança e protagonismo e liderança na aprendizagem. Falamos sobre reflexões sobre que escola que nós queremos e como nós podemos ajudar a nossa equipe a refletir sobre a cultura escolar, financiamento escolar. Estou dando uma lida aqui, gente, na minha colinha para poder lembrar que foram, né, 14 vídeos. Estudos da criança e formação de professores, a cultura de autoavaliação nas escolas, ferramentas para tomada de decisão, liderança distribuída, que a Mari ela tocou um pouquinho quando ela fala, né, que não é só o gestor, que é o responsável, que é o que vai estar dirigindo todo o trabalho. Falamos sobre também sobre mentoria docente. Enfim, nós tivemos aqui um banquete, esperamos eu, né, que a gente tenha tido um banquete com esses colegas, e a gente quer ouvir de você. Então, se você está assistindo esse vídeo, tem perguntas, você pode deixar aqui nos comentários suas perguntas, suas experiências, porque também é um espaço mais informal, mas que a gente pode aprender. Então, muito obrigada mais uma vez, Mariana, por trazer tanto conhecimento, tanto saber para todos nós. E obrigada a você, professor, colega, diretor, pessoal, tanto de Caxias como outras pessoas que estão vindo de fora assistir a essa série. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até os próximos vídeos que a gente espera ter por aí. Obrigada.